Bom dia, irmãos, mais uma vez. Feliz sábado a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome do seu Filho Jesus. Amém? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. O texto aqui a gente conhece, aqui é Deus falando com Moisés no meio da sarça ardente, né? Eu quero destacar só o verso 5 que diz assim: e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O título que o Senhor me deu hoje chama reverência. E ter reverência para com Deus é ter santificação também. E eu cheguei nesse título de reverência porque de uns tempos para cá o Senhor tem me incomodado com algumas atitudes que têm acontecido na igreja. Eu não sei se a Janaína fala às vezes que deve ser porque eu estou ficando velho, né, por causa das minhas atitudes, não sei se é por causa disso, mas eu também não sei se é o Senhor que está me incomodando em relação a isso. Eu não consigo chegar aqui e ter conversas mais paralelas. Por exemplo, não que a gente não pode conversar e falar daquilo que Deus faz na vida da gente, mas fazer piadinha, fazer cochicho, esse tipo de coisa. O Senhor tem me incomodado muito em relação a isso. E mais para frente tem acontecido outras coisas aqui também que um certo dia me deixou muito indignado, mas a gente vai chegar lá na frente. Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Reis. 1 Reis, o capítulo 6. Então, como eu tenho falado para vocês, até quando eu vou, às vezes, preparar uma palavra, eu tenho que estar em silêncio absoluto, porque eu não consigo distinguir quem está falando comigo. E eu tenho que estar em silêncio absoluto. Então, às vezes, quando chego aqui na igreja, eu tenho, assim, vejo algumas conversinhas paralelas, coisas que às vezes não edificam a gente. Não, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, nem para dizer que as pessoas não só para falar. Mas isso tem me incomodado. O Senhor tem me levado a chegar na casa dele e ter um comportamento diferente diante dessa situação. Eu não sei como é com cada um, mas comigo tem sido assim. E eu queria destacar aqui o 6, o versículo 7 do 1 Reis, capítulo 6, eu vou ler o verso 7 que diz assim, ó: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificavam. Então, nesse tempo aqui, quando eles foram construir a casa de Deus, o templo, eles fabricavam tudo aquilo que eles tinham que fabricar longe, para que não havia barulho dentro da casa de Deus.
para que não havia conversações, cochichos. Imagine barulho. Você vê o tanto que o povo respeitava Deus naquele tempo, que a obra que tinha que ser feita dentro da casa de Deus, aquilo que era trazido era feito longe, para que não havia barulho. E se tem barulho, muitas vezes a gente não escuta aquilo que Deus quer falar com a gente. Porque Deus, pelo menos comigo, Ele fala através do silêncio. E eu tenho tentado estar de acordo com a vontade de Deus. Estar de um jeito que Ele merece, que Ele reverência. De um jeito que Ele merece. Eu tenho o meu sentimento é de estar aqui e dar para Deus o melhor. Dá o melhor para Ele. Dá o melhor por aquilo que Ele faz por mim, na minha vida, na vida da minha família. Então eu quero devolver para Ele de um modo perfeito, de um modo que agrada a Ele. E essas coisas estão escritas na Bíblia, não foi só para o povo do passado. Eu creio que é para nós também. Eu creio que é ensinamento para as nossas vidas. E isso, a cada dia que passa, como Deus vai moldando o nosso caráter, vai nos santificando, Ele vai cada dia mais mostrando aquilo que Ele quer de cada um de nós. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. É o verso 20. Esse texto também é bem conhecido. Abacuque 2:20 diz assim: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É claro que aqui o Senhor não está dizendo para a gente calar a boca com a gente. Você chegou na minha igreja, quer dizer calar a boca. Não é para a gente fazer isso. Mas é que a gente esteja com o coração debruçado ao Senhor. E isso é uma coisa que eu sinto necessidade. Eu não sei se vocês percebem, muitas vezes eu chego, eu gosto de sentar e ficar quieto. Porque é o meu jeito, eu não sei se pode ser um defeito meu ou não. Como a Janaína diz, você está ficando velho, mas eu não sei. Eu me sinto mais à vontade de ficar desse jeito quieto, meditando, porque a casa de Deus é um lugar santo, é um lugar onde a gente tem que demonstrar respeito e reverência por Deus, independente de como você vem lá de fora. Porque se a gente não tem reverência aqui dentro, imagina lá fora. Então, quando a gente chega na casa de Deus, a gente tem que ter reverência e tem que estar com a mente totalmente ligada a Deus. E é isso que eu tento fazer a cada dia mais quando eu venho para a igreja. E o Senhor tem me incomodado muito, porque às vezes eu fico até meio sem jeito, às vezes com algum irmão, os meus irmãos, que a gente, lá fora eu não me importo, mas aqui dentro eu não gosto de ficar conversando, falando piadinhas, esse tipo de coisa. Eu fico até às vezes meio constrangido de achar que eu tenho alguma coisa contra eles. Não é isso, é porque eu não sei, eu acho que Deus está me tratando nesse sentido de ter reverência dentro da casa de Deus. Então eu quero que às vezes, eu não sei, os meus irmãos aí, que eles não possam levar mal em relação a isso. Em Isaías capítulo 6, não precisa abrir, a gente conhece esse texto, que fala que os anjos de Deus, quando estão na presença dele, eles cobrem o rosto e cobrem os pés. Tamanho é a reverência que eles têm por Deus. Se eles são assim, por que a gente não pode ser? Por que a gente não pode, pelo menos, esforçar para ser desse jeito? Um jeito que Deus merece. Porque Deus é santo. Agora eu quero que vocês abram no Salmos 111. Salmo 111.
Salmos 111. O verso 9 diz assim: redenção enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Essa palavra tremendo é a mesma coisa que reverência. Então a gente tem que ter a reverência pelo nome de Deus. Pelo nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Até as nossas palavras que nós temos que dizer, elas não podem, de alguma forma, ofender o Senhor. Principalmente dentro da casa dele, porque a casa de Deus é um lugar onde tem que ser totalmente santo. E isso é o nosso papel, isso tem a ver com a nossa santificação, porque se a gente não chega aqui assim, é porque Deus não está santificando a gente lá fora. A gente está chegando aqui não com o coração verdadeiramente voltado para o Senhor. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não sei como cada um é. E também não quero que vocês achem que porque eu sou assim, que eu quero que vocês sejam. Eu estou falando aquilo que Deus tem falado para mim. E eu não estou aqui para obrigar e nem apontar o dedo para ninguém. Cada um seja aquilo que acha que Deus quer que seja. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz a respeito. A gente tem que ter reverência de Deus, por Deus pela grandeza e pela presença, porque Deus está aqui. Se nós estamos aqui, se a gente vem aqui, é porque Deus está aqui. Aqui é um lugar onde Deus estabeleceu, porque a gente se encontra com Ele. E é um momento onde Deus espera que a gente esteja 100% voltado o nosso coração para Ele, porque Ele é santo. Levíticos 19:30. Levíticos, capítulo 19. Esse verso aqui é sensacional, diz assim o 30: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Note que essa palavra reverenciareis é a mesma que nós lemos no texto anterior, que fala que o nome de Deus é tremendo. O tanto que a gente tem que reverenciar o nome de Deus. E, principalmente, no sábado, como diz aqui, que a gente deve, no sábado, reverenciar o nome de Deus. Porque, além de tudo, hoje é um dia santo. É um dia que, imagine a gente lá no céu, chegando na presença de Deus e falando o que a gente fala. A gente tem que aprender aqui. Pelo menos melhorar, a gente tem que melhorar. Porque se a gente não melhora aqui, como a gente vai melhorar lá? O processo da nossa santificação, o processo de desenvolvimento do nosso caráter é aqui. Aqui é a escola, aqui é a faculdade. Aqui é o lugar onde a gente está sendo testado. Para que a gente chegue lá. E a gente só vai chegar lá quando cada um de nós tiver com o nosso caráter aprovado pelo Senhor. Salmos 46. Salmos 46. O 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Essa palavra aquietai-vos é a mesma coisa que sossegar. Sossega, medita,
contempla, tenta discernir aquilo que Deus quer da tua vida. Quanto mais a gente nos santificar e quanto mais a gente estiver de acordo com a vontade de Deus, mais a gente vai entender aquilo que Ele quer de cada um de nós. E às vezes eu fiquei pensando assim, vou levar essa palavra, mas é coisa que a gente já sabe. Isso não é nenhuma novidade isso aqui, pelo menos para mim. Eu vou falar disso, mas é que a gente não pode esquecer dessas coisas. Porque vai passando o tempo, a gente vai apostatando das coisas. A gente vai apostatando daquilo que Deus ensinou, das nossas reformas. Quantas, por exemplo, da alimentação, a gente andou um tempo bom, agora a maioria, eu vou falar por mim, eu acho, nós estamos apostatando, e essas coisas não podem acontecer. A gente tem que sempre estar evoluindo. A gente tem que evoluir cada dia mais, cada dia melhorar. Porque se a gente, como diz Paulo, eu não me canso de falar as mesmas coisas para vós, porque isso servirá de exemplo. Eu não me canso de falar as mesmas coisas. Eu não lembro para que ele fala que carta que está escrita. Para que a gente não esqueça essas coisas. Essas coisas têm que continuar na nossa vida. Eclesiastes 5:1. Aí pertinho. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, diz assim, verso 1: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina mais ao ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, quando a gente vem na casa de Deus, a gente tem que estar mais disposto a ouvir do que a falar coisas que a gente não deve. E não deve, né? Depende daquilo que você falar. Não que não é para a gente falar, mas é aquilo que a gente não deve falar. Aquilo que não edifica, né? Como diz lá em Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Acho que é 1 Coríntios 10:32. A gente tem que falar aquilo que nos edifica na casa de Deus. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. E é assim que a gente vai cada dia mais nos santificando. Ter reverência. Eu marquei aqui algumas coisas. Como é que a gente... O que a gente tem que fazer para que quando a gente chega à casa de Deus, a gente tenha reverência? Algumas coisas eu marquei aqui. Chegar cedo. Você chega cedo? Se você chegar cedo, você tem reverência. Se você chegar atrasado, você não tem reverência. É uma forma de ter reverência a Deus, é chegar cedo no culto. Chegar, se você vai trabalhar com o Senhor, você tem que organizar aquilo que tem que organizar. E você também, se você não vai chegar, mesmo que você não chegue cedo, se você não for trabalhar, você pode chegar cedo, você pode ajudar, você pode sentar no seu lugar e já ficar na presença de Deus. Se você não canta, você pode escutar a música. Eu vou falar a verdade, muitas vezes Deus fala mais comigo no ensaio do que muitas vezes na palavra aqui, na ministração do louvor. Às vezes eu já recebo na música. Isso acontece muito comigo. Não cochichar. Você cochicha? Se você chega na casa de Deus com a intenção já de cochichar, você não tem reverência por Deus. Porque aquilo que Deus espera é que a gente fale com Ele. Não ficar cochichando na casa de Deus. A gente não deve cochichar nem lá fora, muito mais aqui dentro, na casa de Deus. E assim, uma das coisas que eu tenho hoje mais dificuldade é esse tipo de conversa. Lá fora,
eu também não posso ser a ferro e fogo, né? Falar, não, eu não vou fazer isso. É claro que a gente tem que saber, mas eu acho que dentro da casa de Deus, se você cochicha aqui dentro, se você gosta de falar, por exemplo, da vida dos outros, é falta de reverência a Deus. Se você não fecha os olhos para orar, você não tem reverência a Deus. É difícil você chegar aqui e orar com os olhos abertos. Mas se você, por exemplo, a pessoa, quem estiver orando, o seu pastor está orando, o seu irmão está aqui na frente está orando, você está distraído com o olho aberto, você não está com reverência a Deus. Você deixa de dar reverência a Deus aquilo que Ele merece. Na verdade, eu acho que se a gente ora com o olho aberto, a gente não está nem se importando com o coração. Você dá oferta? Se você vem aqui na frente da oferta, é um ato de reverenciar a Deus. Dizer que Ele é santo, que Ele é bom. É um ato de adoração, é um ato de santificação, é um ato de reverenciar a Deus. Ter reverência. Se você traz a sua oferta aqui, você está reverenciando a Deus por tudo aquilo que Ele faz pela tua vida. Agora, se você deixa de dar a oferta, porque Deus nos dá tantas coisas Deus nos dá, nós temos muito mais além daquilo que a gente precisa. Às vezes, é até fardo aquilo que a gente tem na nossa vida. Tem muita coisa até fardo, como disse Salomão. E se você, muitas vezes, não tem a disposição de ofertar na casa de Deus, você não tem reverência por Ele. Cuidar das crianças. Esses dias, agora eu cheguei onde eu queria falar. Esses dias nós estávamos no ensaio aqui isso já aconteceu 2 vezes comigo, aqui dentro da igreja. Eu estava no computador lá atrás, nós estávamos ensaiando a música aqui. Teve um dia que 2 crianças estavam rolando, as 2 agarradas rolando, quase derrubaram o computador. Eu me atrapalhei todo, eu fiquei muito nervoso. Eu acho que é obrigação nossa de cuidar dos filhos, ver o que eles estão fazendo. A segunda vez tinha outras 2 crianças, eu lá no computador, elas gritando na frente do computador e me atrapalhando eu ter que passar as músicas. Eu fiquei muito nervoso. Muito no ensaio. No ensaio. De quinta? Não lembro que dia, acho que foi de quarta. Foi de quarta? Inclusive essa quarta-feira agora, eu tive que parar aqui e lá, porque aquela ordem que foi dada dos pais ficarem com as crianças, estavam todas lá na frente. Eu fiquei morrendo de vergonha, estava uma bagunça. Inclusive os maiores. Os 2 filhos do Éder, aí não, minha mãe está aqui, só que ela acho que ela estava no banheiro. Eu falei, eu não quero nem saber, vai sentar todo mundo. Falta de respeito. Falta de respeito. Isso não é velhice, isso é temor. É temor. E não é assim chegar na casa do Senhor, a gente mostra dentro da casa de Deus o que nós fazemos lá fora. Isso aqui é só um reflexo. Se a minha casa é uma bagunça, esse reflexo vai vir para dentro da igreja. Se a minha casa é organizada, se os meus filhos se submetem a mim, isso vai acontecer dentro da igreja. Porque se lá fora não é assim, e aqui dentro passa a ser, então isso é uma mentira, sabe? Isso é manipulação. Eu vou fingir, vou mostrar dentro da igreja que os meus filhos se submetem a mim, que a minha casa é organizada. É mentira. É uma mentira. Hoje no ensaio, Miguel fala tão alto, não sei se vocês viram que eu olhei para trás. A música é alta, o Miguel fala de uma altura que é inacreditável. É inacreditável isso. Isso aqui é um recado de Deus. Eu estou glorificando, que geralmente quem pega no pé sou eu. Glória a Deus que Deus levantou alguém para falar. E eu fico muito nervoso com essas coisas. Às vezes eu fico até muito nervoso, às vezes com a Radassa em casa. Porque às vezes criança você sabe como é que é. Mas a Janaína, acho que às vezes eu sou muito exigente, porque eu pego muito no pé dela. Mas isso não é nada, gente. Corrigir uma criança não é nada para ela.
É benção a gente corrigir uma criança. É benção a gente colocar ela no caminho, no lugar que ela tem que estar. A gente não precisa ter, tipo assim, achar que a gente está maltratando nossos filhos por causa disso. Deus nos corrige do mesmo modo. É do mesmo jeito. Deus trata a gente do mesmo jeito que a gente trata os nossos filhos. E aí, conforme, se a gente não está bom, Deus vai esmagando. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Até eles aprenderem, não é fácil. A gente sabe que não é fácil criar filho. Mas a gente tem que ter o devido respeito por Deus. E aí, no outro dia, tinha duas crianças gritando lá na frente do computador. Dentro lá, e aí eu fiquei muito nervoso. Porque eu acho que é um dever nosso. A gente, por exemplo, a gente já caminhou bastante. Eu acho que isso aqui não é coisa que a gente devia estar falando aqui dentro. Porque isso aqui não é novidade para a gente. A gente tem que dar o exemplo. Você dorme no culto? Se você dorme no culto, você não tem reverência por Deus. Aliás, eu nem sei o que você vem fazer aqui se você dorme no culto. Fica na sua cama dormindo. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito dar as costas para quem está ministrando a palavra. Porque é a mesma coisa que você dá as costas para Deus quando Ele está falando. É falta de respeito. Aqui é casa de Deus. Você já foi no museu? Vai lá no museu. Eu acho que o único museu que eu fui aqui foi o de Barretos. Eu não me lembro de ter ido ao museu. Você vai no museu, todo mundo está em silêncio. As pessoas estão vendo as coisas, está todo mundo em silêncio. Às vezes conversa, mas conversa baixinho. Se lá eles são assim, a gente tinha que ser melhor, eu acho. Que é assim. Se no museu lá todo mundo dá o exemplo, quanto mais nós temos que dar o exemplo da casa de Deus. Então eu acho que a gente tem que melhorar. Vestir dignamente. Se a gente vestir dignamente igual a gente veste, eu creio que todos nós viemos para a igreja bem arrumados. É um ato de reverenciar a Deus. É um ato solene. Porque a gente não vai no casamento com qualquer roupa, né? É do mesmo modo. É o jeito de a gente tratar Deus. A gente reverencia a Deus quando a gente se coloca uma roupa adequada para vir no culto. Isso não é coisa que já não foi falado. Já foi falado isso. Não ficar nos corredores nem na porta. Tem cadeira para sentar. Você chegou no culto, não sei que for fazer alguma coisa, mas chegou no culto, senta. Fica lá na porta, aí um passa, conversa, outro passa, conversa e fala, não sei o quê. Não que a gente não ia falar, que eu já falei, mas agora eu queria que os irmãos abrissem Levíticos, capítulo 10. Isso que o Carlos falou é tão importante, porque se a gente está com muito assunto, mas aqui é comunhão. A comunhão de conversar, de compartilhar as coisas, deve ser depois que acabou o culto. Quando chega, senta e reverencia. Eu quero conversar. Eu estou doido para compartilhar com o irmão, com a irmã. Espera acabar o culto, segura sua fome e aí conversa. Depois vai comer. Mas o povo quer sair e já comer. Mas é que quer conversar, quer aproveitar o tempo que está aqui. Quem chega cedo, chega e mantenha o silêncio. É isso que ele quis dizer. Exatamente, obrigado. Levítico 10 aqui, fala de Nadab e Abiú, né, que eles morreram diante do Senhor. Essa história a gente conhece. O verso 1 diz assim, Levítico 10: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário. A gente lembra que o incensário é aquele que oferecia incenso. E puseram neles fogo. Puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Quando a gente chega aqui e não dá a Deus aquilo que Ele merece, é fogo estranho para Deus, irmãos.
Talvez o pecado. É fogo estranho. A gente vem na casa de Deus é para orar, é para buscar, é para interceder. Às vezes, muitas vezes, não que eu já não fiz, mas quantas vezes eu já cheguei aqui e ofereci fogo estranho para Deus. E dei a Ele o divino respeito que Ele merece. E essas coisas que estão aqui é para a gente, é para ensinamento para a gente. Porque a gente, cada dia que passa, a gente melhore, a gente nos santifica, porque esse é um ato de santificação das nossas vidas. Porque se a gente chega aqui de qualquer jeito, é porque a gente não está sendo santificado também. Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, o verso 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vales, que se vai aproximando aquele dia. Então, aquilo, tudo que eu trouxe aqui é para o nosso bem. É para o nosso bem. É aquilo que Deus espera de cada um de nós. É claro que eu não estou perfeito, eu estou longe de estar perfeito. Mas o que eu tenho, pelo menos o que eu tenho lutado é cada dia chegar aqui melhor. E eu falar verdadeiramente para vocês, eu tenho muita dificuldade com barulho. Muita. Se tiver barulho, eu não consigo me concentrar. Se a gente não consegue se concentrar, imagine com Deus. Deixa eu só conferir aqui um texto aqui que eu marquei, mas eu não lembro. Presta o microfone um pouquinho, Carlos. Enquanto isso, presta. Eu queria falar mais uma coisa. Hoje eu fui, eu não fiquei aqui na frente, eu fui lá atrás. E às vezes acontece de alguém no meio do louvor, ou enquanto está acontecendo as coisas, querer sair para beber água no banheiro. Não é hora. Quem vai chegar na igreja, se quiser beber água, se quiser banheiro, vá antes de começar o culto. Se tiver apertado durante o culto, espera acabar o louvor, naquele intervalo onde sobe e desce, ou no momento que, por exemplo, acabou o dízimo, vai começar os recados, vamos dizer, nos breves intervalos, para quem tiver apertado, eu estou dizendo. Mas o certo, se você bebeu água na hora certa em casa, você não vai ter sede no culto. E se você se organizou, você não vai ficar apertado. Agora, a gente tem que organizar tudo, inclusive a alimentação vai interferir no nosso culto. A reverência é assim, dependendo se você come muito na quarta-feira à noite, você vai chegar na igreja como? Com sono. Se a gente dormiu mal de terça para quarta, o que vai acontecer? Vai dar canseira no quarto da quarta à noite. E se a gente nem dormiu, a gente vai ficar dormindo no culto. Outro dia eu fui advertido pela pastora, porque eu deixei para preparar algumas coisas para o culto muito tarde, enquanto ela pregava, eu estava lutando para manter meu olho aberto. Isso chateia a Deus, e o reflexo foi através da minha esposa. Mas tudo, para a gente ter reverência, a nossa reforma de saúde, alimentar, tudo que a gente está falando, interfere no modo que a gente honra a Deus. É o tempo inteiro. A reverência é, como foi falado, não só aqui, mas aqui é o reflexo do que nós estamos fazendo lá fora. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar. E que Deus abençoe a vida de cada um e que a intenção do nosso coração seja melhorar. Que a gente possa dar o melhor para Deus. Amém?